Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter a nossa 10ª oficina teatral de férias do Galpão Cultural. Pois é, a gente já chegou no número 10. Então a gente já pensou e praticou e conheceu um monte de coisa do teatro já, né? Nesses últimos 9 encontros. E agora, o 10º também é um encontro importante porque ele é o nosso penúltimo encontro, o nosso penúltimo vídeo, porque o 11º vai ser o último. E é isso, né? Eu acho que durante esse tempo a gente conseguiu aprender algumas coisas. É claro que o teatro tem muitas coisas, muito mais coisas que a gente poderia falar, mas aqui foi um exercício para a gente sentir um pouquinho do gosto, ver como é que a gente pode encaixar o teatro em várias outras práticas, conhecer um pouquinho da história minimamente ali de uma coisinha ou outra do teatro, para a gente conseguir situar nesse universo todo teatral que existe, tá? E no encontro passado, a gente começou a falar um pouquinho sobre improvisação, sobre essas perguntas, né, que a gente faz para conseguir estruturar um pouquinho esses contextos, essas cenas de começo, meio e fim. Então essas 3 perguntinhas que ajudam a gente a criar cenas, que é o onde, o que e o quem, né? Como que a gente pode usar isso para montar essas cenas, essas sketches. Sketches são cenas bem curtinhas que a gente faz para improvisar, fazer alguma coisa rapidinho, uma cena curta, né? Então a gente exercitou um pouquinho nisso no último encontro e conheceu um pouco dessa parte do teatro. Hoje a gente vai voltar a brincar um pouco dentro dessa ideia da improvisação e também serão 2 exercícios. O outro exercício a gente vai voltar nessa ideia do onde, o que e quem. Né? Que isso daí dá para fazer um monte de jogos, né? É um bom começo para a gente começar a criar cenas, brincar um pouco de teatro, conhecer como que é o nosso corpo em cena, como que a gente consegue se comunicar, né? Então acho que são jogos muito interessantes para a gente começar a brincar com o teatro. O primeiro jogo que a gente vai fazer é um jogo que ele é muito divertido. Na verdade, todos esses jogos são divertidos. E esse primeiro jogo é o jogo da tradução, do tradutor. Vai precisar de 2 pessoas para fazerem ele. Eu vou mostrar lá e vocês vão tentando entender daí, tá bom? Então, vamos nessa, vamos começar. Bom, como eu disse, esse jogo vai precisar de 2 pessoas. Uma que vai fazer a cena... Opa! Vocês derem água durante a oficina, é importante. Eu esqueci de beber agora, minha garganta até secou um pouquinho. Vamos lá, voltando. Uma das pessoas vai estar aqui fazendo a cena, falando uma outra língua. Não é para ser uma língua que existe, pelo contrário, é uma língua que vocês vão inventar agora, nesse momento. Vocês podem se inspirar em línguas que já existem para tentar imitar. Por exemplo, fazer um francês que não é um francês, um espanhol que não é um espanhol, um russo que não é um russo, um chinês que não é chinês, enfim, a língua que vocês quiserem. Como vocês também podem usar blablação, vai falar blá 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 blá. O importante é vocês fingirem que estão falando uma outra língua e usarem o corpo de vocês para comunicar o que vocês estão querendo, né? Essa pessoa que está aqui, eu vou dar o que ela faz. Esse o que dela é vender um objeto. Então essa pessoa aqui vai vender, tipo aqueles programas de TV que vendem objetos, sabe? Olha, estou vendendo aqui para vocês esse liquidificador maravilhoso. Mas se vocês quiserem ir fazendo outra coisa, se é um tutorial, um vídeo de tutorial que está explicando alguma coisa, também pode. Esse o que pode variar com o que vocês se sentirem à vontade, tá? Mas se vocês, para ajudar a pensar nessa cena, ajudar na improvisação, se vocês quiserem, façam essa estratégia de vender um objeto. Essa pessoa vai estar falando uma outra língua, vendendo o objeto, e tem o tradutor. O tradutor, eu vou fazer o papel do tradutor aqui atrás, nessa posição. O tradutor vai ter que traduzir o que a pessoa daqui está falando, que é uma língua que ela não está entendendo, obviamente. Então ela vai inventar da cabeça dele. Essa pessoa vai inventar da cabeça dela.
tudo o que essa pessoa está falando. E aí pode ser que tenha um conflito aí, né? Porque essa pessoa está falando uma coisa, imaginando, e aí essa pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver. Então a pessoa daqui vai ter que se virar nos 30 para conseguir fazer a proposta que o tradutor está falando. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês, fazendo as duas personagens, essa dificuldade de estar falando para vocês sozinho, e aí vocês vejam aí o como vocês podem fazer esse jogo. A ideia é que vocês vão revezando esse papel. Pode fazer quantas vezes quiserem. Se tiverem mais pessoas, a pessoa que está fora vai vendo, depois entra, né? Aí vocês vão se divertindo, trocando nesse jogo. Então, vou começar aqui. Eu vou primeiro inventar uma língua francesa, né? Eu vou inventar um francês que é meu francês, que não é francês, tá? Nem aqui nem na França. Então, vamos lá. Oui, cheval cherchant la boucherie de Molière. Uma boa noite para todos vocês que estão aqui me assistindo. Et tout et voilà de mon chéri avec moi. Hoje eu vou ensinar vocês como dobrar as camisetas com os pés. Imagina quem está aqui que agora ouviu essa informação e vai ter que se virar com isso, né? Eu também estou inventando na hora, nem pensei nisso antes, né? Então a pessoa vai ter que já começar uma linguagem corporal que já logo com aquilo que o tradutor falou, né? Então, sei lá, fazer algum movimento com o pé. E aí o texto vai andando, a brincadeira vai andando e vocês vão fazendo isso. Esse foi só um exemplo. Aí vocês vão criando. Se vocês quiserem inventar um russo, ou falar blá 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 só, né? Blá 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 blá. Criatividade de vocês. Podem inventar uma outra língua qualquer, fazendo sons estranhos. Aí é com vocês. A importância é falar uma língua ou outra que não existe e se comunicar bem com os gestos, né? Lembra que a gente tem trabalhado bastante isso, se comunicar muito com o corpo. Então use o seu corpo para se comunicar, né? Seja bem expressivo para que a pessoa dali entenda minimamente o que você está querendo fazer e essa pessoa também vocês consigam dialogar, né? A pessoa que está aqui e o tradutor, certo? Então se virem aí e quero ver esses exercícios. Se vocês quiserem gravar alguns desses para eu ver, eu acho que eu vou me divertir muito assistindo, tá bom? E agora eu vou passar outro jogo para você, a outra atividade. Então essa é mais para aquecer, para a gente se soltar um pouco, e a outra é a atividade do dia mesmo, tá bom? Então vamos para a segunda atividade. É uma atividade que vai trabalhar com essa ideia do onde, o que e o quem. Só que a gente vai focar mais no quem agora. Tá certo? O onde e o que eu vou passar para vocês. E aí vocês podem, claro, criar mais coisas para esse onde e esse o que. Mas vocês têm que seguir minimamente o que eu coloquei. O quem está totalmente aberto. Vocês vão poder colocar esse quem da maneira que vocês quiserem. Criar os personagens que vocês quiserem. Tá? O onde é dentro de um ônibus. Só isso. O que é o motivo que vai gerar conflito. E aqui a gente está entrando num termo, num conceito, numa ideia de teatro que é muito importante. A ideia do conflito. Toda cena, todo texto de teatro, ele só chama atenção, ele só existe por causa de um conflito. Esse conflito pode ser um conflito psicológico, que está dentro da cabeça da pessoa. É um negócio, eu não sei se eu tomo essa decisão. Pronto, aí já chamou o espectador. Esse conflito pode ser um conflito social, né? Uma revolta grande que está se gerando, uma derrubada de um presidente, um impeachment de um presidente que a gente quer tirar do poder. Enfim, o conflito ele pode ser diverso. Como pode ser os conflitos cotidianos, pequenos conflitos, né? Uma briga numa fila que surgiu porque a pessoa furou fila. É um conflito, que ele vai falar sobre coisas da humanidade, vai falar sobre coisas psicológicas, enfim. O conflito é um termo muito importante. Lembrem disso em todas as cenas que vocês forem fazer a partir de agora, tá? Inclusive nessa, que é o nome do jogo, a cena do queijo fedido. O queijo fedido é o que da nossa cena, é o que vai gerar o conflito. Então, uma das personagens que vai estar, não sei se vocês estão em 2 pessoas, mas aí vocês vejam aí como vocês fazem esse jogo, não tem limite de pessoas, pode ser quanto mais pessoas melhor. Mas uma dessas personagens vai estar carregando na mochila um queijo fedido, que vai criar um rebuliço, um desconforto nesse ônibus, onde as pessoas vão tentar solucionar o problema do queijo fedido. Primeiro vão procurar onde está, depois que acharem, aí é com vocês. No improviso, vocês vão achar maneira de resolver este conflito.
O resolver este conflito, positiva ou negativamente, aí vocês vão ver, é o como esse jogo vai acabar. É o final desse jogo, tá bom? Então a gente tem o onde dentro de um ônibus que está andando, o que é o conflito que eu falei, que é o queijo fedido. Então a cena vai girar em torno desse queijo fedido, o incômodo em torno do queijo fedido. E aí o quem vocês vão criar. E aí, com vocês. Uma outra coisa que eu peço, além dessa ideia do conflito que eu falei, é que agora, como a gente já está fazendo há um tempo, vocês busquem criar mais elementos. Por exemplo, se vocês quiserem dar uma olhada no guarda-roupa aí, nos guarda-roupas das casas de vocês e procurarem figurinos que vão falar sobre esses personagens, uma roupa diferente, um chapéu, se vocês tiverem máscara, às vezes máscaras também, enfim, a criatividade está com vocês. E o cenário? O cenário a gente está falando do onde sempre, né? Então a gente está falando do dentro de um ônibus. Como que vocês vão criar esse ônibus? Com cadeiras, várias cadeiras enfileiradas? Ou vocês vão sentar no chão, né? Mas vocês têm que criar, propor alguma ideia de cenário. Começar a cada vez mais pensar um pouquinho mais nessas características, que é o figurino e o cenário. Se por acaso, mas aí só se vocês quiserem, porque aí é mais difícil, envolve mais coisas, tem que ter o equipamento, né? Ou criar uns equipamentos. Se vocês quiserem criar iluminação, por exemplo, fiquem à vontade também, pegar uma luz para iluminar de um jeito diferente, mas aí fiquem, né? Não precisa, é só se vocês quiserem muito mesmo fazer. Mas aí a gente vai mexendo com esses outros elementos que constituem o teatro também, cenário, figurino, iluminação, música, né? Todos esses elementos são muito bem-vindos. Se vocês quiserem colocar instrumentos, outras músicas, criatividade, gente. Eu dei um start, uma coisinha inicial para vocês fazerem, e aí agora é com vocês. Mão na massa. E aí, ensaiem, improvisem, façam mais de uma vez essa cena, façam... Aí quando vocês gostaram, nossa, essa resolução foi boa, isso foi bem, peguem essa ideia, deem uma notadinha, pensem um pouco nela e gravem. E aí gravando, manda pra mim, pra eu ver essa cena. Vocês podem pensar também como vocês vão gravar, se a câmera vai ficar parada como tá, ou alguém vai ser o cineasta que vai ficar filmando as pessoas. Aí, outra parte da criatividade, que aí a gente já tá falando de filme, né? De audiovisual, que é outra coisa, que é muito legal a gente também conseguir dialogar. Então, tá com vocês a criatividade, certo? Mandem pra mim esses materiais, essas cenas que eu vou gostar muito de ver. Então, boa ação pra vocês e até o nosso último encontro. Tchau, tchau, gente.